Apocalipse, capítulo de número 2, verso 1, a palavra de Deus diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade ou o teu primeiro amor, como dizem algumas traduções. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces a obra dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Éfeso era uma das mais proeminentes cidades sob o domínio do jugo romano. E aquela cidade não era importante simplesmente pelo eixo comercial em que ela estava posicionada. Éfeso também se destacava por conta da sua influência cultural e religiosa. Éfeso era uma espécie de Aparecida do Norte brasileira. Éfeso era um caldeirão de cultura, mas também de religiosidade. Éfeso é aquela mesma cidade para a qual Paulo escreve uma carta. A cidade de Éfeso é a mesma que aparece no capítulo de número 19 de Atos. Algumas pessoas naquela cidade viviam da venda dos badulaques em relação ao templo de Diana. E muitas pessoas iam peregrinar e visitar Éfeso anualmente. Elas iam em busca da basílica da deusa Diana. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Algumas pessoas iam em busca do templo da famosa deusa Artemis, como nós podemos observar no capítulo de número 19 dos Atos dos Apóstolos. Então, algumas pessoas viviam de vender fitinhas, algumas pessoas viviam de vender imagens da deusa, outros viviam de vender rosários, de penduricar no seu pescoço. Assim funcionava a religiosidade e a cultura local em Éfeso. Era um caldeirão de cultura e religiosidade. E passaram por Éfeso nada mais e nada menos do que grandes vultos do cristianismo. Passaram por Éfeso nada mais, nada menos do que Paulo apóstolo como fundador da igreja e como pastor titular. Passou por Éfeso também como auxiliar de Paulo em algumas missões pontuais e específicas, um grande pregador eloquente, diz a Bíblia, chamado Apolo. Mas passou também por Éfeso um menino, um garoto, um jovem pastor chamado Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, fundador da igreja em Éfeso. Mas também passou por Éfeso um homem que nós conhecemos pelo nome de João, que também foi pastor titular da igreja em Éfeso. Então veja você que a responsabilidade do pastor que assumiu a igreja de Éfeso não era pequena. O pastor para qual Jesus endereça
essa carta, ele herdou uma grande responsabilidade, porque por ali passaram grandes nomes do cristianismo. A responsabilidade daquele pastor era imensa. Éfeso possuía várias qualidades, mas Éfeso possuía um grave defeito pelo qual ela recebeu uma dura repreensão. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E analisando esta carta endereçada à igreja ou ao anjo de Éfeso ou à igreja de Éfeso, surge uma pergunta do nosso coração. Observando o modo operante ou o modus operandi da igreja de Éfeso, que tinha sim, possuía sim várias qualidades, mas tinha um grave defeito, surge uma pergunta: qual a igreja que Jesus deseja? Esse é o tema da mensagem nessa noite. Qual a igreja que Jesus deseja? E é o que eu vou tentar responder para você a partir de agora. Dividir alguns pensamentos, dividir algumas lições, dividir alguns insights, dividir algumas percepções que vieram ao meu coração, refletindo nessa carta da igreja de Éfeso. E eu suplico a misericórdia, a graça, a revelação, a bondade do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida, no nome de Jesus. Qual a igreja que Jesus deseja? Em primeiro lugar, a igreja que Jesus deseja é uma igreja que tenha olhos e ouvidos espirituais treinados para a verdade. Repito, a igreja que Jesus deseja é uma igreja que tenha olhos e ouvidos espirituais treinados para a verdade. Acompanha comigo o versículo de número 2 novamente. Conheço as tuas obras, ok. E o teu trabalho é maravilhoso, você é operoso, você é ativo. E a tua paciência. E agora vem o recado. E que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. A igreja de Éfeso foi elogiada porque ela tinha a capacidade, a habilidade, o discernimento de discernir, de identificar, de detectar os falsos apóstolos e as suas heresias. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Penso eu que nós, como igreja batista, penso eu que nós, como uma igreja histórica, consolidada, com uma teologia bem fundamentada nas Escrituras, talvez nós não tenhamos tanta dificuldade de identificar, de detectar, de prestar atenção, de discernir os falsos apóstolos e as suas heresias. Como disse o doutor Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Creio que nós, como igreja local, não tenhamos muita dificuldade de detectar as heresias que vêm de fora, os falsos apóstolos que pregam algo que não é a verdade de Deus. O grande problema que nós podemos enfrentar é de não ter discernimento, percepção, sabedoria, revelação, para detectar o engano que habita o nosso próprio coração. Repito, talvez nós, como instituição batista e como igreja local batista, porque diga-se de passagem, as pessoas que têm passado por esse púlpito são pessoas piedosas. As pessoas que têm pregado nesse púlpito são pessoas que têm discernimento espiritual. O pastor dessa igreja é um pastor que tem compromisso com a verdade de Deus. As pessoas que têm sido convidadas para pregar nesse púlpito e que vêm de fora, geralmente são pessoas comprometidas com a verdade, e nós detectamos isso na mensagem que é pregada. E se não fosse assim, eu seria o primeiro a chamar o camarada e dizer assim: vem cá, meu camarada, o que é isso que você está pregando aí? Eu seria o primeiro.
Mas o grande problema de nós, como Igreja Batista, uma igreja consolidada, com uma teologia bem elaborada, com uma teologia sadia, é não ter discernimento de detectar o engano que habita o nosso próprio coração. Muitas vezes, eu explico para você, eu vou te dar um exemplo bem prático. Eu e a minha esposa temos aconselhado algumas pessoas nesses longos anos no ministério. E algumas pessoas vêm até nós pedindo conselhos, e a nossa função como líderes, como pastores, não é outra senão aconselhar essas pessoas em relação àquilo que diz a palavra de Deus. O pastor, o líder, ele não aconselha quem quer que seja com algo que é do seu coração, não. A nossa função é mostrar para essa pessoa, orientar essa pessoa em relação àquilo que a palavra de Deus orienta. E nós temos orientado algumas pessoas em relação a um caso específico. E agora amarra o seu cinto aí na cadeira que você está, porque pode ser que você queira sair da tua cadeira agora. Algumas dessas pessoas vêm até nós pedindo conselhos sobre relacionamentos. Ou então, muitas vezes, sobre sociedades. E o apóstolo Paulo diz claramente, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, que comunhão tem o templo de Deus com o templo das trevas. Que comunhão tem a luz com as trevas. Que comunhão tem o fiel com o infiel. Que comunhão tem o crente com o descrente. Que comunhão tem aquele que é de Deus com aquele que não é de Deus. E eu falo isso com liberdade, mesmo porque a pessoa a qual eu estou me referindo não é dessa igreja. Uma vez nós aconselhamos uma pessoa, aliás, duas pessoas. Uma delas estava prestes a se casar. E nós ministramos a palavra de Deus, aquilo que diz a palavra de Deus. Uma outra determinada pessoa estava prestes a fazer um negócio. E nós mostramos a palavra de Deus. Mas é interessante, meus irmãos, que as pessoas muitas vezes elas não querem um conselho, elas querem alguém que valide aquilo que está no seu coração, ou seja, elas querem alguém que concorde com o engano, com o erro que está dentro do seu coração. Elas não querem um conselho. Elas querem que a sua consciência seja pacificada por alguém que concorde com o erro que ela está prestes a cometer. E nós temos aconselhado e aconselhamos essas duas pessoas. Mas as pessoas sempre têm mas será que é assim mesmo? Mas será que é desse jeito mesmo que a palavra de Deus diz? Mas será que é assim mesmo que eu devo proceder? Sempre tem um mas será? Sempre tem um mas nunca tem fala que o teu servo ouve, Senhor. E essas pessoas tomaram então as suas decisões, fizeram as suas escolhas, não por aquilo que nós as orientamos na palavra de Deus, mas fizeram as suas escolhas por aquilo que estava no seu coração. Elas queriam simplesmente alguém para validar o erro. E eu não valido o erro de ninguém. Se eu aconselho alguém, eu aconselho por aquilo que diz a palavra de Deus e nada mais, porque ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade e nós devemos aconselhar as pessoas somente com a verdade do Evangelho. E aconselhamos. Só que essas pessoas específicas tinham mas será que é bem assim? E elas fizeram a decisão fora da vontade de Deus. O que ocorre é o seguinte, irmãos. Algumas dessas pessoas nos procuram depois. Algumas dessas pessoas vêm até nós depois reconhecendo o erro que fizeram, porque são pessoas que sofrem até hoje, pagam um preço até hoje por conta de uma decisão, de uma escolha mal feita, de uma escolha fora da vontade de Deus. São pessoas que carregam um fardo imenso. São pessoas que carregam um fardo enorme.
porque tomaram decisões divorciadas do Evangelho, da verdade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, diz assim: guarda, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do teu coração que procedem as saídas da vida. Ou seja, guarda o teu sentimento, guarda a tua mente, guarda o teu coraçãozinho, meu irmão, porque é daí que você vai fazer as suas escolhas, é daí que o teu futuro vai ser determinado. Guarda o teu coração. Jeremias capítulo 17, versículo de número 9, diz assim o profeta: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e corrupto, corrompido, corroído, quem o conhecerá? O nosso coração é sujeito a erro. O nosso coração é sujeito ao engano. E o que eu quero te dizer nessa manhã, irmão, você está ouvindo uma palavra de Deus, e eu tenho convicção da minha alma que aquilo que eu estou pregando nessa manhã é palavra de Deus, é palavra vinda do céu, porque não é palavra minha, é palavra que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então eu quero te dizer: guarda o teu coração, protege o teu coração, protege a tua mente, protege as tuas emoções, faça as tuas escolhas, tome as tuas decisões baseadas naquilo que a palavra de Deus diz e não naquilo que as tuas emoções dizem, porque se você fizer a tua escolha, você será bem-sucedido, como disse o Senhor a Josué. Josué, medita nesta palavra de dia e de noite. Josué, não se aparte da tua boca a lei do teu coração. Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não se desvie dessa palavra, porque aonde quer que você for, você será bem-sucedido, irmão. Guarda o teu coração, guarda as tuas emoções, faça as suas escolhas baseadas naquilo que a palavra de Deus diz, porque senão, talvez o seu futuro seja um futuro muito desastroso. As tuas decisões, as minhas decisões, tem que ser feita por aquilo que a Bíblia diz, e não pelo que o meu coração diz, porque o meu coração é enganoso, o meu coração gosta de facilidades, o meu coração, ele olha para os belos olhos verdes das pessoas, o meu coração olha para a aparência. Só que disse o Senhor ao profeta Samuel: Samuel, você está tremendamente enganado, redondamente enganado, porque eu não olho para a aparência, eu olho para aquilo que está no coração. Então o escolhido não são os bonitões, os escolhidos não são os bombadões, o meu escolhido é aquele que está lá no pasto, porque aquele que está no pasto é aquele que tem compromisso com a minha verdade e com a minha palavra. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Qual a igreja que Jesus deseja? Uma igreja que tenha olhos e ouvidos espirituais, treinados para a verdade, mas sobretudo para o engano que habita o nosso coração. Segundo lugar, qual a igreja que Jesus deseja? Está aqui no texto também. A igreja que Jesus deseja é uma igreja que resiste ao cansaço, mesmo quando as pressões tentam apagar a fé. A igreja que Jesus deseja é uma igreja que resiste ao cansaço, mesmo quando as pressões tentam apagar a fé. Versículo de número 3 diz assim: sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Você sofreu, você teve paciência, você é operoso, você é ativo, tudo isso pelo meu nome, e você não se cansou.
A igreja de Éfeso não sucumbiu às pressões daquele caldeirão religioso e cultural que era Éfeso. Porque Éfeso era uma cidade dominada pelo Império Romano, pelo duro jugo do Império Romano. E os cristãos de Éfeso, eles não tinham as facilidades que nós temos hoje, a liberdade que nós temos hoje. Éfeso era uma igreja que era muito provada na sua fé. Existia, como eu já disse, um templo naquela cidade de uma deusa chamada Diana, era a Aparecida do Norte de Éfeso. E quando se tem uma entidade que é cultuada pela cidade ou por uma região, existe uma grande batalha espiritual, porque Paulo diz isso em Efésios, que existem dominadores, príncipes, potestades que dominam determinadas regiões espirituais. Essa era Éfeso. Uma igreja dominada por uma entidade espiritual chamada Diana dos Efésios, ou então Artemis. Mas a igreja de Éfeso não sucumbiu às pressões, ao desânimo, ao fracasso, à falta de ânimo para servir ao Senhor, não. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quer você queira ou não, quer você aceite ou não, todos nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Jó capítulo de número 1, Jó capítulo de número 2, Daniel capítulo de número 9, Daniel capítulo de número 10, nos informam essa verdade. Jó diz que Satanás se apresentou diante da presença de Deus para acusar Jó. Daniel capítulo 9 e capítulo 10 nos informa de uma batalha espiritual em que Daniel estava orando para ter uma resposta de oração, mas o príncipe da Pérsia, uma entidade espiritual, uma força maligna espiritual, estava impedindo que a resposta chegasse. Repito, quer você queira ou não, quer você aceite ou não, todos nós estamos envolvidos numa batalha cósmica, numa batalha espiritual, e se nós não nos revestirmos da armadura de Deus, como disse Paulo aos Efésios, essa igreja de Éfeso é a mesma para a qual Paulo escreve: revistam-se de toda a armadura de Deus, tomem sobre vocês o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calcem o calçado do evangelho da paz, se revistam da proteção de Deus. Essa é a mesma igreja para a qual Paulo diz assim: nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões espirituais. Irmãos, nós estamos numa guerra espiritual. Não há espaço para falta de vigilância, não há espaço para o fracasso, não há espaço para o desânimo. Nós temos que nos revestir da graça de Deus, porque essa carta foi para essa igreja que Paulo também escreveu em Efésios capítulo 6, no versículo de número 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que buscar a graça de Deus, nós temos que buscar o poder de Deus, nós temos que buscar a unção de Deus, nós temos que buscar a Deus, senão nós não iremos resistir à luta espiritual. Nós não iremos resistir à luta espiritual. Tem muito crente desanimado, tem muito crente desmotivado, tem muito crente enfraquecido na fé, porque tem relativizado essa luta espiritual. O Senhor está chamando a atenção de algumas pessoas, assim como chamou a minha, nessa manhã. Existem pessoas que não buscam mais ao Senhor como buscavam antes. 1 Pedro, capítulo 5, verso número 8, diz assim: vigiem, prestem atenção, tenham discernimento, vigiem, orem,
Porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E muitas pessoas não estão vigiando. Mas a palavra de Deus para nós nessa manhã é: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Quero te dizer uma coisa: não importa se você está fraco espiritualmente, não importa se você chegou aqui hoje desanimado, volte a buscar ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração, porque existe graça de Deus, existe unção de Deus, existe poder de Deus, existe renovação de Deus, existe manifestação do Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa manhã. Levanta, levanta, crente, em nome de Jesus, porque Ele não quer te ver prostrado do jeito que você está, em nome de Jesus. Levanta. Levanta, porque você está numa guerra espiritual. E guerra espiritual só se vence com armas espirituais. Se você se resignar a esse desânimo, a tendência é piorar. Mas se você disser assim no seu coração: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não estou tendo mais forças, Senhor, renova a minha vida, renova, Senhor, o meu ser, Senhor, renova a minha fé. Irmão, eu tenho a convicção plena no meu coração que Deus vai ouvir essa oração, porque aquilo que nós pedimos segundo a vontade do Senhor, disse o apóstolo Paulo, que Ele atende a nossa oração, e você vai sentir uma graça de Deus, você vai sentir uma unção de Deus, você vai sentir o poder de Deus renovando a sua alma, em nome de Jesus. Levanta-se, levante-se em nome de Jesus. Não aceite essa fraqueza espiritual. Volte a orar, volte a meditar na palavra de Deus, volte a buscar a Deus. Saia dessa prostração no nome de Jesus. Qual a igreja que Jesus deseja? A igreja que Jesus deseja é uma igreja que caminha com os pés na terra, mas o coração pulsa pelas glórias do céu. Acho que você não entendeu. A igreja que Jesus deseja é uma igreja que caminha com os pés na terra, mas o seu coração pulsa pelas glórias do céu. Versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos. E para ter ouvido, precisa ser humilde. Para ter discernimento espiritual, precisa ser humilde e reconhecer a voz do Espírito Santo que está ministrando aqui nessa manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Boaz disse aqui no começo desse culto, que nós buscamos preencher a nossa alma com várias coisas. Que nós buscamos preencher o nosso interior com inúmeras, imensas coisas, que depois nós chegamos à conclusão que só são frustração. Eu também já passei por essa fase, viu, Boaz? Mas a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que existe uma árvore no paraíso de Deus, que é alimento para a nossa alma, que é alimento para o nosso coração, que traz plenificação e plenitude para o nosso coração e para a nossa alma. A nossa plenificação espiritual não está nas coisas do mundo, mas está na esperança de que um dia nós iremos comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia!
A igreja que Jesus deseja é uma igreja que caminha com os pés na terra, mas o seu coração pulsa, tem esperança, tem foco, tem objetivo nas glórias do céu. É uma igreja que não vive somente para o presente, mas tem os seus olhos fixos no alvo, que são os novos céus e a nova terra. O que nós temos preenchido o nosso coração? E o diabo não é besta. Aliás, ele é a besta. O diabo oferece coisas muito boas. Nosso adversário oferece coisas prazerosas. Ele não vai chegar com um chifre na cabeça, com um tridente na mão, uma capa vermelha de vampiro. Não vai chegar assim. Ele vai oferecer coisas que seduzem, que brilham os nossos olhos, coisas que dão arrepio, coisas que nos fazem refém. São coisas boas. Às vezes não são coisas reprováveis, não. Às vezes não são coisas reprováveis, são coisas boas, mas que tiram o nosso foco de buscar o reino de Deus e a sua justiça, como nos diz Mateus capítulo 6, verso de número 33. Aonde estão os nossos olhos? A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, verso de número 17, que o mundo passa com a sua concupiscência, porém, vírgula, entretanto, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. O mundo vai passar. Esse sistema de coisas vai desaparecer. Mas aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça, aquele que busca a presença de Deus, aquele que busca cumprir o propósito de Deus, esse vai permanecer para sempre. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, verso de número 4, Paulo escreve ao jovem discípulo e pastor Timóteo: o bom soldado não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que olha estou. Irmão, tem um monte de soldado de Jesus preso na armadilha do adversário. Tem um monte de soldado de Jesus ou soldada, deixa eu fazer uma heresia no português aqui. Tem um monte de soldado e um monte de soldada que está enredado, preso nas malhas do adversário. E tem perdido o foco do reino, tem perdido o foco da Nova Jerusalém, tem perdido o foco do céu, tem perdido o foco do propósito de Deus na sua vida. Ah, irmão, tem um monte de soldado que se deixou embaraçar pelas coisas desse mundo. E eu quero saber nessa manhã, não somente eu, mas o Espírito Santo de Deus que está trazendo essa palavra, nós queremos saber nesta manhã, aonde estão os crentes de 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 9, tem crente que ainda deseja comer da árvore da vida aí, diz um amém. Aleluia, sabe por quê? Porque disse Paulo, aquilo que o olho não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você o ama, você vai ter uma experiência poderosa com Deus. Se você ainda continua apaixonado por Jesus, você vai ter uma experiência, e eu creio que vai ser nessa manhã, de renovação na sua alma, em nome de Jesus. Tem crente ainda aí que deseja ouvir coisas que não chegaram aos ouvidos ainda? Que desejam ver coisas que os olhos ainda não viram? Que desejam sentir coisas que o coração ainda não sentiu? Porque o nosso Deus é um Deus que nos surpreende. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende. E Ele te trouxe aqui porque Ele deseja te surpreender com a graça e
com o poder dele no nome de Jesus. A igreja que Jesus deseja é uma igreja que tenha olhos e ouvidos espirituais treinados para a verdade. A igreja que Jesus deseja é uma igreja que não desanima, que não sucumbe em meio às lutas e provações, mas resiste ao cansaço. A igreja que Jesus deseja é uma igreja que caminha com os pés no chão, mas que o seu foco, os seus olhos estão fixos nas glórias do céu. E por último, a igreja que Jesus deseja é uma igreja que não apenas cumpra os seus deveres religiosos, mas que seja apaixonada por Jesus. Eu deixei de propósito. Eu não fiz a exposição na sequência propositalmente. Repito, a igreja que Jesus deseja é a igreja que não apenas cumpra as suas obrigações religiosas, mas é uma igreja que, acima de tudo, que sobretudo, seja uma igreja apaixonada por Jesus. Já viu gente apaixonada? Você já viu, é claro, você já foi apaixonado. Já foi apaixonado. É um WhatsApp a cada 3 minutos. É telefonema a cada 5 minutos. Na minha época não tinha isso, tinha que ser na carta, tinha que enfrentar o sogrão. Mas gente apaixonada é assim. Gente apaixonada é WhatsApp a cada 3 minutos. Gente apaixonada é telefonema a cada 5 minutos. Gente apaixonada não se contenta de visitar a paixão somente de final de semana. A gente apaixonada quer estar junto todos os dias, às vezes até irrita o sogro e a sogra. Gente apaixonada quer dar beijo toda hora. Gente apaixonada é assim. Igreja apaixonada por Jesus quer dar beijo, quer sentir o calor da graça. Gente apaixonada é assim. Igreja apaixonada por Jesus quer sentir o abraço de Jesus, o beijo de Jesus, a graça de Jesus, o amor de Jesus, a experiência com Jesus, quer encontrar Jesus todos os dias. Igreja apaixonada quer estar nos braços do amado todos os dias. É assim que funciona gente apaixonada por Jesus. Não se contenta de ver Jesus só de final de semana. Não se contenta de receber o afago da graça, o abraço do amor do seu amado somente de final de semana. Gente apaixonada por Jesus quer estar nos braços de Jesus todos os dias. Está falando alguma heresia? Está falando alguma bobagem, irmãos? Levante seu braço e se manifeste, ou se cale para sempre em nome de Jesus. Gente apaixonada é assim. A igreja de Éfeso era uma igreja quase que perfeita. Só tinha um grande problema que estragava todo o resto. Ela perdeu o amor. Ela perdeu a paixão. Ela perdeu aquela palpitação de gente apaixonada que vai chegando perto do amado, da amada, e fica trêmulo, fica suando, fica com sudorese. Chega perto do sogro, enfrenta a sogra, mas fala com voz trêmula. Gente apaixonada é assim, que quando sente a graça de Deus, que quando sente o Espírito Santo de Deus, que quando sente o poder de Deus, que quando sente a manifestação sobrenatural da unção de Deus, é gente que treme, é gente que se alegra, é gente que dá glória a Deus, é gente que exalta Jesus, é gente que celebra na presença do seu amado. A igreja de Éfeso era uma igreja, como o Luciano pregou aqui domingo passado,
uma igreja que caminhava, que trafegava no automático. Sabe aquela igreja que... Tem algumas igrejas que teria que ter um cartão de ponto na entrada. Bati, domingo, cumpri a minha obrigação. A igreja de Éfeso era essa igreja. Perdeu a paixão. Perdeu o brilho nos olhos. Hoje ela chega na presença do amado e ela já não sente mais aquela tremedeira. Hoje ela chega na presença do amado e já não sente mais, os seus olhinhos não brilham mais pelo seu amado. A igreja de Éfeso estava assim. A igreja de Éfeso parecia mais uma empresa religiosa, onde as pessoas cumpriam a sua obrigação espiritual, mas havia perdido... Eu tenho uma palavra que está vindo no meu coração, mas eu não vou falar. Senhor, põe guardas na minha boca. Você já captou qual palavra que era? A igreja de Éfeso era essa igreja que perdeu a paixão, a sensibilidade, por Jesus. Perdeu. É o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13, não é poema de namorado para namorada. 1 Coríntios, capítulo 13, não é frase para colocar em cartão de casamento. Pode colocar também, não tem problema. Mas não é. 1 Coríntios, capítulo 13, foi escrito para uma igreja que tinha muitos dons, uma igreja muito operosa, uma igreja trabalhadora, uma igreja que tinha algumas confusões lá, tinha uns caras lá meio complicado, mas era uma igreja que tinha habilidades, tinha dons, tinha capacidade de operar no sobrenatural. Porém, Paulo escreve para essa igreja o seguinte: falta amor em vocês. Vocês têm gente muito capaz no meio de vocês, mas está faltando amor. E então Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo de número 13, dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, seria como o sino que retine, ou o metal que soa, não adiantaria nada. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, todos os idiomas do mundo, tivesse todos os dons sobrenaturais, ainda que eu tivesse todas as revelações sobrenaturais, mas se não tiver amor, de nada adianta. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para ser entregue, distribuída, repartida, compartilhada com todos os pobres, se não tiver amor, de nada adianta. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada adianta. Ainda que eu fizesse todas as minhas obrigações, ainda que eu pregasse, ainda que eu cantasse, ainda que eu cuidasse da porta da igreja, ainda que eu cuidasse da limpeza da igreja, ainda que eu fosse o pastor titular, o pastor auxiliar, ainda que eu fosse o líder do grupo de louvor, ainda que eu fosse o membro do banco, se não tiver amor, de nada adianta. E o amor aqui, ele tem dois desdobramentos: amor a Deus em primeiro lugar e amor ao próximo. É amor a Deus e amor ao próximo. Éfeso era uma igreja que evangelizava. Éfeso era uma igreja que tinha todos os departamentos organizados. Éfeso era uma igreja que tinha uma boa teologia, porque olha só os caras que passaram por lá: Paulo, Apolo, Timóteo, João. Era uma igreja bem consolidada teologicamente. Era uma igreja bem estruturada institucionalmente, era uma igreja bem organizada materialmente, mas lhe faltava o principal, que é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E o Paulo então escreve, não para eles, mas escreve para a igreja dos corintianos, aquela igreja bagunçada. Se não tiver amor, gente. Tá rindo, né, palmeirense? Isso aí, aproveita que o teu dia vai chegar também. E Paulo escreve: eu posso fazer um monte de coisas. Eu posso operar no automático.
Eu posso pregar no automático, eu posso cantar no automático, eu posso ficar na porta no automático, eu posso sentar no banco automático, eu posso vir em todos os cultos no automático, mas se não tiver amor, se não tiver paixão, se o meu coração não palpita mais por Jesus, de nada adianta, irmãos. Precisamos resgatar o amor, a paixão, e quando eu falo paixão, eu falo no bom sentido. Eu falo no bom sentido da palavra. Não estou falando daquela paixão fugaz, aquela paixão passageira. Não, não é isso. Entenda o que eu estou te dizendo. Se não tiver amor, se não tiver paixão, de nada adianta. Jesus diz assim, a exortação do Senhor: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste. Se está faltando paixão, se está faltando amor, é porque está caído. Sou eu que estou falando. Se está faltando amor e paixão por Jesus, está caído. Lembra-te, pois, de onde caíste e pratica as primeiras obras. Ah, quer dizer então que eu tenho que evangelizar como eu evangelizava, pregar como eu pregava, cantar como eu cantava, limpar como eu limpava, cuidar como eu cuidava, não ensinar como eu ensinava. Não, não é isso. Isso também deve ser feito, sim, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui pregando a teologia da omissão ou a teologia da passividade, não é isso. Tudo isso tem que ser feito. Mas tudo isso, irmão, tem que ser feito com brilho nos olhos. Tem que ser feito com tremor nas mãos. Tem que ser feito com paixão no coração, porque senão não vai adiantar. Arrepende-te, pois, e pratica as primeiras obras, diz o Senhor nessa manhã. Nós precisamos resgatar a paixão e o amor pelo Senhor. Nós podemos ser uma igreja bem organizada, teologicamente, departamentalmente, mas nós podemos cair no mesmo erro de Éfeso, fazer as coisas no automático. Cumpri a minha obrigação, domingão, vou para casa almoçar e beleza, está resolvido o problema. Se não tiver amor, de nada adianta. Nós precisamos falar como o salmista falou em Salmo 42, versículo de número 2. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei ante a tua presença, quando verei a sua face. Ah, irmãos, nós temos que resgatar o amor pelo Senhor, nós temos que resgatar a paixão pelo Senhor, em nome de Jesus. Que você saia daqui nessa manhã com uma consciência diferente, que você saia daqui nessa manhã com uma percepção diferente, que se você pode fazer tudo, mas se não tiver amor, de nada adianta. A minha alma tem sede, a minha alma anseia pelo Deus vivo. Eu quero Deus vivo, eu anelo pela sua presença, eu quero beijar o meu amado, eu quero ser abraçado pelo meu amado, eu quero sentir o calor do meu amado, eu quero sentir a unção do meu amado, eu quero sentir o poder do meu amado. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem sobre nós nessa manhã, Espírito Santo de Deus, e renova, Senhor, renova nossas vidas. Espírito Santo de Deus, renova a nossa alma, renova a nossa fé, renova o nosso coração, renova a nossa percepção, renova o nosso discernimento. Senhor, incendeia o nosso coração, incendeia a nossa alma de paixão, de desejo, porque nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te amar como nós te amávamos. Nós queremos chegar na tua presença e nos derramar diante de ti. Nós queremos sentir a alegria, nós queremos sentir o gozo, nós queremos sentir o teu poder, nós queremos sentir a tua unção, Espírito Santo. Ah, Senhor, derrama, derrama, Senhor, derrama em nome de Jesus. Derrama no coração, no silêncio, Senhor.
Nós não precisamos de barulho. Nós só precisamos de um coração disposto. Senhor, então eu te peço, visita o nosso coração, Senhor. Visita a nossa alma. Tira toda a frieza espiritual. Tira, Senhor, toda a mornidão espiritual. Tira, Senhor, tudo aquilo que tem roubado a nossa paixão por Ti, em nome de Jesus. Senhor, incendeia o nosso coração, incendeia no silêncio do nosso coração, incendeia, Senhor, incendeia o nosso coração, queima o nosso coração com brasas vivas tiradas do altar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos faz sair daqui desta manhã diferente, Senhor. Nós não suportamos mais a frieza espiritual, o desânimo espiritual. Senhor, aviva, Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva o nosso coração, aviva a nossa alma, aviva, Senhor. Porque a nossa alma só se satisfaz em Ti, Senhor, como foi ministrado aqui. A nossa alma só pode ter plenitude na Tua presença, Senhor. Toca nessa vida desanimada, Senhor. Toca nessa pessoa que está cansada de tanta luta. Renova ela nessa manhã, Senhor. Tira toda a frieza espiritual. Tira toda a mornidão espiritual. Que todo engano de Satanás caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus. Toda a mornidão, todo engano de Satanás caia por terra agora, na autoridade do nome que é sobre todos os nomes. Não é no meu nome, mas é no nome daquele que morreu na cruz pela minha e pela sua vida, em nome de Jesus. Caia por terra agora todo engano, em nome de Jesus. Senhor, renova a nossa vida, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe, um beijo no teu coração. E até a semana que vem, se Deus quiser. Pastor Ney.